O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ergo sum pastor bonus. Essas são as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo inicia o Evangelho de hoje. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando o tempo da Páscoa, a ressurreição de Jesus. Estamos celebrando o momento em que Cristo venceu a morte e nos devolveu a vida eterna. Eis um grande mistério da vida do homem, o que é a morte. A morte é para nós cristãos uma passagem, a passagem da terra para os céus, a passagem do finito para o infinito, a passagem do tempo para a eternidade. E não existe nenhum questionamento filosófico mais profundo do que esse: de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. E nosso Senhor, Ele responde com propriedade e com dignidade: viemos de Deus, somos cristãos e haveremos de voltar para Deus. Vejam que aqui no texto santo, Ele se apresenta como o bom. Essa tradução dessa adjetivação de pastor nas Sagradas Escrituras em língua portuguesa é muito pobre, porque o termo grego que está nas Sagradas Escrituras é kalos, que quer dizer pleno, perfeito, santo, imaculado, completo, pastor. Todos esses adjetivos é que nosso Senhor quis dizer, que Ele é o tudo para nós, que Ele é tudo que nós precisamos para sermos felizes. Só que vejam bem, meus queridos irmãos
e minhas irmãs. Esse Jesus que ressuscita e nos devolve à eternidade, Ele é pastor, Ele que nos guia. Só que é interessante por quê? Porque vivemos em um mundo onde as pessoas não querem mais escutar a voz de Deus, onde as pessoas querem viver de qualquer modo, de qualquer jeito, onde a palavra de Deus não cria mais eco no coração do homem, onde a palavra de Deus não tem mais valor nenhum. Observem que o tempo todo a sociedade tenta abafar a voz de Deus. A voz de Deus não é subjetiva, não é uma coisa acessória. A palavra que Deus nos dirige é palavra de eternidade. É palavra para que nós possamos de verdade alicerçar a nossa vida em algo que perdura para sempre, em algo que de verdade vale a pena. Escutar a palavra de Deus, se deixar guiar por Cristo, é para nós cristãos o caminho correto para vivermos. Por quê? Porque vivemos em pleno século XXI, um mundo relativista, onde existem tantas verdades que nós não sabemos a quem seguir, não sabemos a quem escutar. E é claro que aos olhos do mundo a palavra de Cristo é retrógrada. É claro que aos olhos do mundo a palavra que o Senhor nos dirige é algo que caiu no ostracismo, é algo que não tem mais valor. Não é não, meus irmãos. Se existe uma palavra imutável, se existe uma palavra, um caminho que nós somos chamados a viver, que não muda, que é solidificado na eternidade, é esse caminho rumo aos céus, que tem por norte a palavra que o Senhor nos dirige. Esse pastor que ressuscitou, ele é bom. Não é bonzinho, ele é bom. Esse pastor que ressuscitou, ele verdadeiramente assumiu a nossa causa, assumindo a nossa condição humana, se fazendo um homem como nós, passando por todos os estágios da vida humana, incompreensão, tentação, calúnia, difamação, e venceu, chegando ao cume de morrer na cruz, simplesmente para nos mostrar, para nos dizer que a vida é dura, que a vida é árdua, que não existe vida fácil. Eu dizia ali na porta da igreja, ao contemplar e conversar com uma família que chegava, que vida boa é até os 18 anos, olhando para um dos nossos acólitos, e dizia assim: depois, meu filho, dos 18 anos, você vai ver como a vida é dura. E é assim mesmo, a vida é dura, não é fácil viver. Nós sabemos os dilemas que passamos, os dilemas que enfrentamos, mas é preciso enfrentar os dilemas e os problemas da vida com a palavra que de verdade nos dá um norte, uma palavra que não muda, uma palavra que não se contradiz em um mundo de tantas contradições, em uma palavra que de verdade nos dá eternidade, felicidade e, acima de tudo, sabedoria para escolhermos com dignidade. E ele nos diz: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Só que vejam bem, a palavra que Deus nos dirige, a palavra que aqui no púlpito é pregada, é anunciada, é palavra de Deus, onde aquele que pastoreia em nome de Deus tem a obrigação de pregar a palavra com dignidade, com lisura, com responsabilidade, sem ideologia nenhuma, mas com a consciência de que está conduzindo o povo rumo aos céus, anunciando o reino de Deus, denunciando as injustiças do mundo. É uma pena tão grande que nós vemos nos dias de hoje tanto os sacerdotes com medo de anunciar a verdade, com medo de perder a popularidade,
É uma pena tão grande que nós vemos tantos pastores, mundo afora, que querem simplesmente estar bem com o povo, sendo fiel ao povo e traindo os ensinamentos divinos, para não perder a popularidade. Esse não é pastor, esse é um mercenário. E vejam que no texto de hoje, nosso Senhor, aqui ele contrapôs verdadeiramente o bom pastor e o mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas. É aquele que vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário que não se importa com as ovelhas. Viver a palavra de Deus, anunciar o evangelho de Deus, anunciar o reino de Deus com lisura, com dignidade, é uma coisa que está tão em falta nos dias de hoje, porque falta muitas vezes hombridade e, acima de tudo, responsabilidade de anunciar o reino de Deus com essa dignidade, com esse zelo que é próprio do pastor. Observem que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi fundada por Ele. Ele constituiu uma hierarquia, os bispos, os padres, os diáconos. E essa constituição, todos eles chamados a serem pastor no pastor Jesus Cristo. E chamado a serem pastores no pastor Jesus Cristo, de modo algum, de forma alguma, eles são donos do rebanho. O rebanho pertence ao Senhor e devem ter zelo, dignidade, respeito com o rebanho, tendo a consciência de que estão pastoreando um rebanho que não pertence a ele, mas um rebanho que pertence a ele, e não aquele que está pastoreando em nome de Cristo. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, Santo Agostinho, ao se dirigir aos seus padres no século V da nossa era, ele diz uma frase que perdura até os dias de hoje, a ecoar nos nossos corações. Ele, olhando para o povo, ele dizia assim: para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. Uma frase que me apetece muito, um pensamento que me dá muito norte, e eu gosto muito de parafrasear e dizer assim: para vocês eu sou pároco, com vocês eu sou ovelha no rebanho do Senhor. Assim como eu conduzo vocês, eu também sou conduzido pelo meu bispo, e o meu bispo é conduzido pelo Santo Padre, o Papa. Isso é a igreja de Cristo. Vocês, ao saírem de casa, vocês não vêm aqui para escutar os meus achismos, aquilo que eu acho, não. Vocês vêm de casa para escutar a palavra que o Senhor, o bom Deus, dirige aos vossos corações, para que aqui vocês encontrem alento, para que vocês aqui encontrem o norte, para que vocês saiam aqui preenchidos da graça de Deus. E para pregar assim, é preciso ser encantado por Cristo. E para pregar assim, é preciso ser livre. É preciso de verdade e viver na liberdade, com a consciência de que Cristo, de que Ele é o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ser conduzido por Deus quer dizer que nós estamos aqui, tanto vocês quanto eu, para fazermos a vontade de Deus, não para fazermos aquilo que nós queremos, mas para deixar-nos conduzir pelo Senhor, que nos conduz, como nos diz o Salmo 22, 23, por verdes prados e pastagens verdejantes, ou seja, na tranquilidade da vida, tendo Ele como nosso norte, como nosso alimento. Depois dessa primeira afirmação, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, ele faz uma segunda afirmação: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem. Aqui nós já teríamos matéria para pregar mais de hora. O Senhor conhece as suas ovelhas. Ele te conhece, Ele me conhece. Ele conhece não a nossa face, como eu vejo a de vocês e vocês veem a minha, mas Ele prescrutando os corações. Ele conhece as nossas capacidades, as nossas debilidades, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas infidelidades, as nossas indignidades, e mesmo assim Ele continua ainda confiando em nós. E mesmo assim, Ele continua nos atraindo a Ele. Um pastor assim como nosso Senhor Jesus Cristo deve ser amado, deve ser venerado por nós, porque nos conhece e não faz acepção de pessoas, e verdadeiramente nos ama, e verdadeiramente cuida de nós, e verdadeiramente nos conduz rumo aos céus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não só Ele nos conhece, mas Ele aqui também nos diz assim: elas me conhecem. É preciso conhecer a Deus, é preciso fazer uma experiência com Deus, a partir de uma vida de oração, a partir do compromisso com a palavra, a partir do compromisso com a Eucaristia, a partir das decisões no dia a dia, no trabalho, na família, a partir das decisões no trato para com o outro, um trato de dignidade, com respeito, com benevolência, no trato com o outro, sempre com benedicência, colocando para longe a maledicência, sempre buscando de verdade conhecer a esse Deus que nos ama, sempre buscando de verdade fazer uma experiência com Deus. E vejam bem, a experiência com Deus a gente faz rezando, colocando o joelho no chão, rezando, pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus norte. É uma pena tão grande que muitos de vocês ainda não tomaram gosto pela oração. E muitas vezes querem transformar a vida de oração como uma coisa acessória. Muitas vezes eu fico a observar, quando saio, geralmente no final da tarde, para celebrar a Eucaristia em alguma comunidade, eu fico observando e acho tão bonito. Tantos se preocupando com o corpo. As academias do mundo estão cheias, mas tão poucos se preocupando com a alma, se preocupando com a eternidade. É preciso cuidar do corpo, mas é preciso também não descuidar da alma, para manter o equilíbrio, para permanecer em Deus, conhecendo esse Deus que nos ama. Padre, eu amo tão pouco a Deus. É claro, você reza pouco. Quem pouco reza, pouco ama a Deus. Quem muito reza, muito ama a Deus. Só que a oração, meus irmãos, não é só falar. A oração é um diálogo. Eu falo, mas eu escuto. E a escuta me vem do silêncio. Eu posso escutar a voz de Deus dirigindo, viajando para algum lugar sozinho, no volante e ali pensando na vida, rezando, estando em Deus. Eu entro em oração quando eu na minha casa me ajoelho, começo a rezar no candinho, lá no cantinho. Eu entro em oração quando eu saio da minha casa, deixo tantos afazeres, tão cansado da labuta da semana toda, e digo: não, essa hora é de Deus, eu vou me encontrar com Ele. Eu entro em oração quando eu ajudo aquele que necessita. Eu entro em oração quando eu, enquanto cristão, de verdade perdoo aquele que me ofendeu, ajudo aquele que necessita,
oriento aquele que precisa de orientação e abro o meu coração para me deixar amar também pelos outros. Cristão que vive assim alcança os céus. Cristão que vive assim, de verdade, haverá de contemplar a Deus. E vejam que no texto santo aqui hoje, o Senhor, o bom Deus, Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. E aí eu pergunto para você: será que verdadeiramente você conhece a Deus? Será que essa experiência de tantos anos que você vem à igreja, tantos que vêm à igreja, que tem muito mais idade que eu, com 38 anos, tem gente aqui que está na igreja há 40, 50 anos. Será que ao longo desse tempo todo, de verdade você conhece a Deus? Já fez essa experiência com Ele, que preenche o teu coração e que te torna incapaz de ir embora, de escutar outra voz que quer te pastorear, como um turbilhão, como uma grande zoada, ao tentar desorientar neste mundo? Eu nunca esqueço um de vocês, um homem, um paroquiano, que ele me dizia assim: ô padre, eu tenho muita vontade de rezar, mas eu ainda tenho tanta vergonha da minha esposa. Eu comecei a rezar escondido no banheiro. Padre, é errado? Eu dizia: não. Se você acha que lá é o único lugar que você consegue rezar, continue. Olha que coisa, vergonha de rezar na frente da esposa. O que importa, minha gente, é rezar. Graças a Deus superou, hoje reza junto com a esposa, chamou os filhos para rezar, é uma coisa linda. Mas, por que vergonha de rezar? Por que vergonha de conhecer a Deus? Por que vergonha de pedir a Deus iluminação, de dizer: não, eu vou à igreja, eu vou lá escutar o que Deus me diz, eu vou pedir a Deus fortaleza, proteção, eu vou pedir ao Senhor que me faça permanecer de pé em meio às responsabilidades todas da vida, em meio às dificuldades todas que a vida me põe. Cristão que vive assim, repito pela segunda vez, alcança os céus. É preciso conhecer a Deus. Vocês têm que conhecer a Deus, não simplesmente da minha experiência como sacerdote colocado à frente de vocês para guiá-los aos céus, não, mas a partir daquilo que eu prego, que eu anuncio. Vocês mesmos devem buscar conhecer a Deus, amá-lo sobre todas as coisas, cumprindo o primeiro mandamento da lei de Deus, e assim se preencherem do Senhor. Observem, minha gente, quantas experiências vocês já tiveram, quantas dificuldades já passaram, quantos problemas já passaram. Vejam que tempo duro nós vivemos. Tantos morreram, tantos padres, tantos bispos no Brasil, tantos leigos, quase 400 mil pessoas morreram no Brasil com esse mal que solapa o mundo. E nós estamos aqui e devemos agradecer a Deus pelo dom da nossa vida, e devemos agradecer a Deus porque Deus de verdade faz maravilhas das nossas vidas. Somos vaso de eleição. E de onde nos vem isso? Porque somos filhos de Deus. Olhem a segunda leitura de hoje da primeira carta de São João. O mesmo João que escreve a segunda leitura de hoje é o mesmo que nos escreve o Evangelho. E vejam as palavras preciosas de João. Vejam que presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Não existe alegria maior de termos a consciência de que somos eternos. Você é eterno, eu sou eterno. Nunca haverá um momento, um milésimo de segundo sequer, que nós deixaremos de existir.
Embora a vida seja um mistério, embora a vida muitas vezes nos causa tantas dificuldades, viver é maravilhoso. Viver em Deus, permanecer em Deus, estar em Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós poderíamos ainda falar tantas coisas, dizer tantas coisas na divina liturgia de hoje, mas eu queria adiantar um pouco a prédica de hoje, porque no final da missa eu pretendo dar uma catequese rapidinha a vocês, a respeito de um aspecto da nossa fé que nós haveremos de viver por esses próximos anos. Mas eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que te faça sair de casa todos os domingos, todas as quintas-feiras, sempre que houver algum movimento na nossa igreja, seja na legião, no apostolado, no movimento da Mãe Rainha, no Terço dos Homens, em tantos movimentos na Santa Missa. Saímos da nossa casa para encontrar a beleza de Deus, para encontrar a formosura da face de Deus, tomando consciência que Ele é verdadeiramente o Senhor das nossas vidas, o norte do nosso viver e, acima de tudo, a garantia do nosso viver. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos proteja, nos ajude e nos faça todos os dias permanecermos de pé, para um dia contemplarmos esse pastor perfeito na glória dos céus e continuarmos encantados com a sua belezura e assim vivermos felizes ao lado dele por toda a eternidade. Assim a Senhora Mãe de Deus nos ajude, intercedendo por nós, para que nós possamos, caminhando nesse certame que nos é proposto, alcançarmos um dia os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.